Boa noite aos amigos do Crítica Nacional. Hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro de 2017, e começa agora mais uma edição do jornal Crítica Nacional. Esta edição é uma edição especial dedicada exclusivamente a discutir o tema que está tomando a atenção de todos nós aí desde ontem, a bem da verdade, que é a respeito da votação, do julgamento que está em andamento no plenário do Supremo Tribunal Federal, a respeito da jurisprudência sobre a prisão de condenados em segunda instância. E para falar sobre esse tema, nós convidamos aqui duas pessoas com autoridade política e profissional e jurídica para comentar a respeito. Estão aqui comigo, vamos lá, falta só o Evandro ligar a câmera, mas estão aqui comigo a doutora Fabiana Barroso. Doutora Fabiana, boa noite, obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Paula. Eu que agradeço. E o doutor Evandro, também conhecido aqui no nosso meio. Em primeiro lugar, boa noite, obrigado por aceitar. Boa noite. Boa noite, pessoal. Uma honra estar aqui. Perfeito. E hoje aqui eu vou, como sempre, quando eu tenho convidados, eu vou tentar me limitar aqui a ser um mediador, trazer as perguntas de vocês, convido o público a trazer as suas dúvidas e questões, para que a gente possa trazer aqui para a bancada de entrevistados e tratar desse tema. Apenas para dar apenas um breve pano de fundo, para que as pessoas se situem, o que está em julgamento no STF é uma ação que questiona a atual jurisprudência em relação à condenação em segunda instância. O que isso significa? Atualmente, o que está valendo, por decisão tomada em 2016 pelo próprio STF, que resgatou aquilo que valia até o ano de 2009, é o seguinte: uma vez que uma pessoa é acusada de um crime, ela é julgada em primeira instância, ou seja, um juiz de primeiro grau, ela pode recorrer a uma segunda instância, ou instância colegiada, que, em geral, ou no caso das justiças estaduais, são os tribunais de justiça de cada estado, e no âmbito federal, pelos respectivos tribunais regionais federais. Ela recorre, e uma vez confirmada a sentença condenatória, ela passa, então, a cumprir a pena. É o que aconteceu, por exemplo, com Lula. Ex-presidiário, não, ele é presidiário, né, mas o ex-presidente petista, foi condenado pela primeira instância, da 13ª Vara Federal lá de Curitiba. Ele recorreu, é um direito dele, recorreu à instância colegiada seguinte, que é o TRF4, que confirmou e ainda reformulou a sentença condenatória, e ele passou, então, a cumprir pena, o que não impede que ele e qualquer outro condenado continue apresentando recursos em instâncias superiores, no caso o STJ, e, teoricamente, o STF, para questões que deveriam ser apenas de natureza constitucional, e não aquelas que envolvem aspectos outros do processo, que, obviamente, os advogados aqui irão explicar muito melhor do que eu. Pois bem, o que está acontecendo agora é que querem modificar essa decisão, para dizer o seguinte, que a pessoa condenada somente poderá passar a cumprir pena uma vez tendo esgotado seus recursos, o que, na linguagem jurídica, significa após o trânsito em julgado. Pois bem, então é essa a discussão que está havendo, se essa interpretação dada ela está de acordo com o princípio da presunção da inocência, ou se o princípio da presunção da inocência ele não é ferido, né, ele não é ferido em nome da garantia da persecução penal, prevalecendo a jurisprudência que existe hoje. Então, é essa discussão que existe no STF. E para falar a respeito dela, nós trouxemos aqui os convidados. Eu vou convidar inicialmente a doutora Fabiana para fazer as suas considerações iniciais, levando em conta o que já foi julgado até agora. Até o momento, o STF, ele fazendo o processo de votação, o placar está em 4-3. Hoje chamou a atenção de todos, evidentemente, o voto dado pela ministra Rosa Weber, que tinha um entendimento distinto daquele que era anteriormente distinto, daquele que ela expressou no seu voto hoje, e o placar está em 4-3. O julgamento será retomado na primeira semana de dezembro, segundo informou o próprio presidente do STF, ministro Dias Toffoli, e daqui até lá nós vamos, obviamente, analisar a situação e, obviamente, as suas implicações políticas, que é o que nos interessa também. Então, eu vou pedir inicialmente a doutora Fabiana fazer suas considerações a respeito. Doutora Fabiana, por favor. Boa noite, Paulo. É a primeira semana de novembro,
Se fosse dezembro, a gente já teria até um pouco melhor, né? Não é dezembro. Então, só para retificar, desculpa, Fabiana, só para deixar claro para o público, eu me enganei aqui. Estamos em outubro, a semana que vem não tem agenda do plenário, então será a primeira semana de novembro, não dezembro. Isso, exato. De modo apropriado. Então, Paulo, já estava muito esperado, né, esse julgamento. Eu assisti todos os votos de todos os ministros até o momento, e a gente sabe que sempre o STF esteve dividido nesse tema, né? E a gente tinha um placar ali favorável para prisão, né, após condenação em segunda instância, e pelo andar da carruagem que a gente está observando é que talvez esse entendimento mude. Isso realmente, como você falou, ocorreu principalmente pelo voto da Rosa Weber, que deu um voto, assim, ela citou até movimentos feministas, né? Então, assim, parece que a pessoa comum, né, o brasileiro comum, tem a sensação que eles julgam algo fora da realidade, embora, inclusive ela falou muito sobre isso. Depois o ministro Fux veio com alguns dados concretos sobre a criminalidade, quem seria afetado, né? Acho que ele exemplificou, até usando o exemplo dos Nardoni. Então, assim, realmente a gente sabe que existe um excesso de recursos, e para quem tem recurso financeiro, fica basicamente impune esses crimes. Então, essa decisão é muito importante, não é só por uma questão política e uma figura política, né? Mas para definir até a nossa posição no combate, não só à corrupção, mas a crimes mais sérios também, né? E fica bem difícil. A prisão parece que quase nunca vai acontecer, vão ser raríssimos os casos de prisão, né? Que também até eu vi que o procurador Ayrton Benedito colocou muito bem um tweet agora há pouco, falando justamente sobre isso, falando que até as prisões cautelares também estão seguradas ali pela lei de abuso de autoridade. Então, realmente vai ficar um pouco difícil para o brasileiro de bem, né, que não quer enfrentar esse grande dilema, uma situação bem difícil. Perfeito, Fabiana. Obrigado, doutora Fabiana. Doutor Evandro, as considerações iniciais a respeito do que foi até agora e o pano de fundo que temos de momento, né? A gente tem um histórico aí, né, já em relação a isso. Tem um vídeo nosso aqui no Crítica Nacional mesmo, em que a gente antecipa que isso iria acontecer em algum momento, né? A gente chegou a antecipar que o efeito dessa revisão poderia entrar no processo do Lula. Há vários mecanismos para tentar levar o Lula às ruas e tentar extrair alguns efeitos políticos disso, né? A questão lá dos grampos, do Intercept, enfim, há vários mecanismos para tentar levar a soltura do Lula. Mas é um efeito de toda essa discussão. Essa discussão ela só está ocorrendo justamente por conta dessa provocação em relação ao processo do Lula. Tá? Isso é inquestionável. Agora, o ponto que eu quero pegar é de natureza técnica. Se vocês me permitem, eu vou dar uma olhada aqui. Exatamente no que está escrito na Constituição. Esse é o ponto central de tudo. Isso é uma discussão perdida, é uma discussão de sentido bastante restrito aqui. Isso, prisão aqui, ó. É o inciso 62, não, 57. Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É isso aqui que a gente está vendo. Tá? Essa é a regra constitucional que está sendo revista, e o pessoal costuma ler a condição para a prisão estar associada ao chamado trânsito em julgado da sentença. O que é o trânsito em julgado da sentença? O trânsito em julgado da sentença é quando ela não está mais sujeita a nenhum recurso. Você esgotou todas as possibilidades de recurso. Então, o que o STF está dizendo é que não apenas
as pessoas que estão sujeitas a uma determinada persecução penal sofreriam a prisão como efeito da sua condenação após o julgamento no STF. Não, é após o exaurimento de todos os recursos no STF, porque você pode ter uma decisão no STF e dentro disso você ter embargos dos embargos, dos embargos, dos embargos, dos embargos, e isso ficar eternamente circulando, como a Fabiana bem colocou, dependendo do poder aquisitivo do réu e da disposição que ele tem de ficar remunerando advogados para que eles fiquem embargando, reclamando, peticionando, e impedindo que o tribunal reconheça que a decisão não está mais sujeita a recurso. Há vários mecanismos que permitem a extensão desse período por um bom tempo. Algumas pessoas chamam isso de devido processo legal, eu não chamo isso de devido processo legal, eu chamo isso de mau uso do processo, isso é chicana, tá? Então, o que essa decisão do STF faz é privilegiar a chicana ao associar o conceito de trânsito em julgado, como se fosse uma condição, ao conceito de culpa. Ele não está falando prisão, ele não está falando assim, ó, ninguém será preso até o trânsito em julgado da sentença. Porque a de prisão é outra. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem estrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei, qual seja, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, a prisão em segunda instância seria baseada numa ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então, a Constituição permite a prisão em segunda instância, que não tem nada a ver com a prisão provisória, com a prisão temporária. A prisão em flagrante não existe mais, foi tudo transformado em provisória. E nada tem a ver com essa questão do trânsito em julgado, que impede a chamada formação da culpa. A formação da culpa, ela pode ter vários efeitos. Um dos efeitos é a execução da pena, né? O que a lei impede é a formação total da culpa, porque com a formação total da culpa, você tem um efeito chamado inscrição do réu no rol dos culpados. Com a inscrição do réu no rol dos culpados, você tem outros efeitos em relação a passaporte, visto, sair do país, viajar, ainda que a pena não seja de prisão. Você tem alguns efeitos. O que você não pode fazer é fazer a inscrição do réu no rol dos culpados após o trânsito em julgado. Isso não tem a ver com prisão. Prisão é um dos efeitos. Então, o que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal é isso. Isso que eu estou dizendo para vocês, a leitura que eu estou fazendo aqui para vocês da Constituição, vocês não verão no Supremo Tribunal Federal, por uma questão absolutamente simples. O Supremo Tribunal Federal é formado hoje por 11 juízes de deficiência técnica muito profunda. Eles não têm capacidade técnica de abrir um debate dessa natureza, porque eles associam o conceito de culpa a efeito da sentença. Culpa, que é um problema de natureza de direito material e não de direito processual, não se confunde com o efeito da sentença, que é um problema de natureza processual. Esse tipo de confusão é feito dentro dos debates no Supremo Tribunal Federal, porque as pessoas que ali estão não estudam, não têm a capacidade de fazer esse tipo de separação. Esse debate vocês não verão lá, tá? Porque o nível técnico do Supremo Tribunal Federal hoje é um nível técnico sofrível, ele é deficiente, são pessoas com um nível técnico muito, o saldo é negativo do nível técnico. Então a gente acaba tendo esse tipo de discussão em que essa norma constitucional ela é pensada para soltar um monte de gente. Essa é a situação na qual a gente se encontra hoje, né? Com uma discussão com deficiência técnica e com finalidade, evidentemente, política para beneficiar um determinado réu, ainda que isso gere um efeito de levar para as ruas milhares de outros réus, como um efeito colateral dessa decisão, no momento em que o Supremo Tribunal Federal
se avoca à condição de decidir destinos do país e coisas afins, né? Então, acho que minhas considerações iniciais e até finais, Paulo Enéas, seriam essas. Opa. Evandro, obrigado. Se você levantou uma questão aí que eu acho que a gente vai explorar aqui um pouco, mas sobre essa distinção importante que eu, obviamente, por não ser da área, não tinha me dado conta, né? Vou colocar os três aqui na tela. Bota a doutora Fabiana. Por favor. Que é essa distinção que eu acho que é muito sutil para quem não é da área, aliás, para quem não é, realmente ela não é perceptível, deveria ser de obrigação de percepção da parte dos membros da Suprema Corte, da distinção entre a noção de culpa e prisão. E essa distinção que você apresentou aqui, eu acho que vale até a pena explorar um pouco mais para mostrar a real motivação dessa discussão no STF, né? Ela não é uma discussão doutrinária, embora teoricamente lá não se deveria fazer discussão doutrinária, enfim, a Constituição para ser aplicada, não interpretada, mas enfim, mas de qualquer maneira, eu vou querer sugerir dar alguns desdobramentos aí em relação a essa questão que você levantou. A outra, eu já queria antecipar a pergunta aqui a vocês, antecipando um possível pior cenário. E fazer um paralelo de como foi, até para a experiência profissional de vocês, como era o mundo real, o mundo jurídico real, talvez não contaminado pela agenda política como está agora, entre 2009 e 2016, né, e 2016, quando valia o que estão querendo fazer valer agora, né? Quando estava valendo, salvo se eu tiver engano meu, estava valendo isso que estão querendo fazer valer, ou seja, condenação, ou prisão, ou enfim, ou noção de culpa, até com essa confusão que está presente aí, somente após o chamado trânsito em julgado. Então, passaria até para a doutora Fabiana, até para a experiência profissional dela, embora mais jovem, talvez naquele período, não sei qual foi a sua extensão da tua experiência, como que isso afetava no mundo real da aplicação da justiça. Então, entre 2009 e 2016, ninguém era preso até que o STF ou o STJ, enfim, desse a última palavra. Quais eram os efeitos concretos disso e que podem, em princípio, se repetir agora, no caso do STF, vir a trazer, a voltar a essa jurisprudência que valia nesse período, né? Paulo, eu sou formada em 2002, então já peguei um pouco esse período aí. E a gente sabe muito bem como funcionava e pode vir a funcionar novamente, né? Ou melhor, não funcionava, porque é bem certo mesmo. A gente só vai pegar dados da prisão carcerária e fica bem claro, né? Quem é o preso? É geralmente o pobre, né? Então, isso é bem traduzível no que está ocorrendo e pode ocorrer, e acho difícil a gente segurar. É isso que, o rumo que a gente deveria mudar realmente na história, né? Porque esse excesso de recursos, que só se aproveita, né? Quem tem dinheiro para pagar bancas de advogados caríssimos, para poder sustentar, né? Até às vezes a gente tem a sensação que o próprio STF é pautado por certa pauta, né? Eu mesma, como advogada, já fiquei esperando muito tempo julgamento no STJ, no STF, então, nem se fala. Então, muitos aqui sabem que para ser pautado um processo seu no STF, não é tão simples, né? Justamente porque eles têm um excesso de processos ali. Então, essa questão criminal, né? Porque, veja, o STF, ele não está ali só para abordar uma questão criminal, ele está para abordar, na verdade, todas as questões que afrontam a Constituição. E a gente vê o discurso se enquadrando sempre para que caia sempre na mão do STF e ele decida. E a gente, com o desenho da história, a gente está vendo que não prender, né, após condenação de segunda instância, que já teve um exame de um colegiado, né, até aí já é um processo muito longo, as ações na justiça já são muito longas, né. Se isso não for já o convencimento que realmente fizeram essa confusão, né, só vi realmente o ministro Fux, me parece que falou essa parte, dizendo sobre a presunção da inocência e a diferença, né, da prisão, que são artigos diferentes. Se não, a gente não mudar isso, porque veja, nesses anos a gente teve a sensação de que poderosos foram realmente presos, né, e foi muito boa essa sensação. A sensação é de que o Brasil não está totalmente corrompido e de que
as pessoas seriam punidas se crimes praticassem, né? Então, essa instabilidade jurídica, que a todo momento ficam querendo julgar, né, o que é bom e positivo para os poderosos, a gente não pode falar o contrário, a gente fica nesse, né, é muito difícil. E aí eu entendo também a reação das pessoas que não sabem o que fazer, muito difícil mesmo, né, nós temos que aguardar, né, ainda esse julgamento ainda, quem sabe, né, tem ainda alguns votos que pode ser que mude a favor, né, que seria a manutenção da jurisprudência, contra, né, pedindo a improcedência dessas ações. Vamos ver aí, Carmen Lúcia, e aí no final ainda o grande finale está na mão do Toffoli. E como o Evandro bem pontuou, a gente também que é do meio jurídico, a gente sabe a qualidade técnica, né? Infelizmente, se cita às vezes muitos filósofos, às vezes cita julgamentos antigos, e a gente não vê coisas atuais, né, no STF, e uma discussão assim válida e até um pouco menor, para poder julgar mais casos, para as pessoas sentirem que não existe essa instabilidade jurídica e não existe esse sentimento aí de que, de repente, uma bomba possa estourar, né, porque o nosso sentimento é esse. Tem muitas pessoas, e eu sou uma delas, que tem convicção, tanto da culpa, né, e a ausência de presunção de inocência, por exemplo, de uma figura como Lula, mas o Lula é só uma figura, como ele temos vários, né, e a gente sabe que tem muita gente impune aí, que ficou na história impune. Eu penso aí que o Collor também ficou impune, e aí se eu for citar nomes aqui, a gente vai ficar, mas nesse período aí que você falou, até 2009, teve muita gente que depois os crimes prescrevem e não foram punidos. Um bom exemplo disso é o Maluf, né, que quase escapou, e acho que, se eu não me engano, ele está em prisão domiciliar. Então, o tão famoso rouba, mas faz, está aí. É uma lição para nós. A história conta, né? Mais ou menos isso, Paulo. Perfeito, dona Fabiana, obrigado. Evandro, também dentro dessa linha um pouco, imaginando o pior cenário, e que essa decisão venha prevalecer, do STF voltar à jurisprudência prevalecente nesse período, de 2009 a 2016, até para a tua experiência, o que afeta concretamente no mundo real da persecução penal, enfim, né? Essa situação de uma pessoa que foi condenada em primeira e segunda instância, enfim, uma pessoa submetida a um processo legal, só vir efetivamente a cumprir uma pena, se condenado, esgotado todos os recursos. Né? Você tem como é que eu vou dizer? Você tem um desajuste, um desacerto de todo o sistema penal, né? E você esvazia a finalidade do direito penal dentro da organização do Estado. Tá? Quando a gente discute teoria geral do Estado e para que serve o Estado, uma das primeiras aulas em que a gente vai discutir isso envolve exatamente o papel do Estado como agente de monopólio da violência e da punição. Então, para evitar que as pessoas façam a chamada justiça privada, quando você, por exemplo, uma pessoa se encontra numa situação de perder algum ente querido num assalto ou sofrer um acidente, etc., essa pessoa não pode ela mesma ir lá, digamos assim, aplicar a justiça da forma com que ela acha que deveria ser e, de certa forma, digamos assim, usar da vendetta como forma de fazer a justiça dos homens na Terra. Para isso é que o direito penal acaba surgindo, esse direito penal moderno, com a criação do Estado moderno, para que o Estado tenha um monopólio dessa atuação em nome da sociedade como um todo. Então, as pessoas não podem sair por aí punindo. Imagina um país que tem a chamada pena de morte para determinados crimes. Então, quem tem que aplicar essa pena é o Estado. A pessoa não pode ter nenhum tipo de ingerência. Essa é a razão pela qual existe um Ministério Público. A pessoa não pode sequer ajuizar a ação penal. Né? Pela nossa Constituição é vedado. Então, você tem todo um sistema
de checks and balances para que o Estado funcione e você tenha aquilo que as pessoas gostam de prestigiar, que é o chamado Estado Democrático de Direito. A forma mais urgente de fazer com que o Estado Democrático de Direito funcione é por intermédio do direito penal. O direito penal é um direito, digamos assim, de emergência, de urgência. Ele vai atender uma situação premente. E ele é a intervenção, a intervenção formal de um ente coletivo, que é o Estado, na vida das pessoas, porque as próprias pessoas abrem mão de fazer isso para que elas consigam conviver de uma maneira razoavelmente harmônica. Agora, imagine que o Estado tem um monopólio de fazer a justiça e não o faz. Ou tarda demais, 15, 16, 20, 30 anos, para poder fazer com que a justiça funcione, e aí quando ela vai funcionar tardiamente, funciona de uma maneira muito efetiva. O nosso sistema é altamente complexo, ele é desajustado. Então, na medida em que o Supremo Tribunal Federal começa a privilegiar o sistema em si, e não o resultado jurídico, ele está causando uma enorme disfunção estatal, uma enorme, brutal disfunção jurídica, uma enorme disfunção política no país como um todo. O Estado se avoca a funções, por exemplo, de poder intervir na vida das pessoas em rodízio. Você não pode dirigir seu carro no dia, se a sua placa é tal, você não pode dirigir o carro em tal dia. Se você fizer isso mais de 5 vezes, você perde a carta. Aqui em São Paulo é assim. Você tem o seu direito de dirigir cassado por 6 meses, 1 ano. Agora, imagine um Estado que faz uma intervenção dessa natureza e naquilo que ele tem que intervir, ele deixa de fazer. Como é que a gente vai ficar? É o famoso o que é que eu explico lá em casa. Qual o efeito que essas pessoas buscam, e principalmente por intermédio de uma interpretação que é muito equivocada, uma interpretação errada. Então, o que o Supremo Tribunal está fazendo não é apenas sob o ponto de vista jurídico equivocado, que é o que eu demonstrei aqui na primeira parte do meu comentário. Na segunda parte do comentário, eu quero deixar claro qual é o efeito extrapenal ou extrajurídico dessa medida. Quer dizer, é um efeito de uma gravidade social e pode gerar uma disfunção social brutal, gigantesca, muito grande. Então é algo que a gente precisa realmente repensar as instituições, repensar esse Supremo Tribunal Federal, repensar a cúpula do nosso judiciário e ver como é que a gente consegue, de certa forma, se necessário for, e isso me parece necessário, refundar o Estado brasileiro sob bases em que o Poder Judiciário volte a funcionar do jeito que do jeito que a população vem demandando o seu funcionamento, né? A gente teve aí um embate entre o ministro Ernesto Araújo recentemente, em face de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em virtude de uma alta intervenção do Supremo Tribunal Federal em uma questão internacional. A gente já teve o problema lá do navio iraniano. Então, a gente está chegando num equacionamento dessa situação que me parece, minha leitura, que vai acabar gerando uma disfunção técnica do Estado brutal, muito grande. E a responsabilidade é integral dos 11 ministros do Supremo. Integral. Perfeito. Bom, um cenário ruim. Eu tenho aqui 2 perguntas que são em cavalo, digamos assim. Elas fazem sentido uma na sequência da outra. Uma do Luiz Felipe. A primeira pergunta que, óbvio, que acho que muita gente faz também. Se existe alguma possibilidade de, a despeito dessa nossa preocupação, né, de a decisão de o STF decidir pela manutenção da atual jurisprudência. Isso, obviamente, é muito mais uma avaliação de cenário do que algo que possa ser afirmado categoricamente, eu entendo, né? Então, saber a opinião de vocês. Se existe alguma possibilidade de o STF, ao fim e ao cabo, a maioria decidir pela manutenção da atual jurisprudência. E a segunda pergunta, que, na verdade, ela oferece o contraponto disso, feita pela pessoa de nome Cici, diz: não caberia, aqui ela usa um termo, eu acredito que é um termo técnico,
não caberia uma ação por inconstitucionalidade fática, ela usa esse termo, né? Já que o STF e o STJ não conseguirão absorver o volume de processos decorrentes dessa decisão. Aqui eu acho que o sentido da pergunta está claro, o termo inconstitucionalidade fática me é desconhecido, acho que vocês, obviamente, podem explicar para o nosso público aqui. Fabiano, pô... Quem falou? Cortou. Inconstitucionalidade fática do quê? Pode repetir? Cortou. Tá, vou repetir a pergunta, feita pela pessoa de nome Cici. Não caberia uma ação por inconstitucionalidade fática, já que o STF ou o STJ não conseguirão absorver o volume de processos decorrentes dessa decisão, pressupõe-se a decisão que estabelece, né, a prisão apenas após esgotados os recursos, etc. Então, vou passar para a doutora Fabiana e depois o Evandro vai fazer a sua observação sobre essas duas perguntas. Quanto à primeira pergunta aí, falando se é possível, né, que o STF resolva fazer a manutenção da jurisprudência como havia mudado em 2016, se tratando de STF, a gente tem a certeza de que pode tudo, né? Mas aqui, se eu for falar, eu vou ser muito mais uma esperança de uma mera cidadã do que algo técnico. A minha esperança é uma esperança mesmo, né? Uma esperança de que os ministros que faltam votar observem, né, o cenário em que vivemos na realidade, que direitos individuais, eu acredito até mesmo que ego, né, não seja posto de lado. Existe sim esse problema real de muitos processos se acumularem, mas isso também já faz parte da realidade do judiciário brasileiro em todas as instâncias, né? Todo mundo aqui sabe que se você acionar o judiciário, você vai ter que esperar muito tempo, exatamente por isso, né? Porque as varas de todos os tribunais estão atoladas de processo. Isso por uma série de fatores, né? Por muitas leis, como o Evandro até pontuou, onde o Estado tem que controlar a vida, né, individual de cada um. No Brasil existe uma situação muito diferente, eu já falei em outras oportunidades, mas isso é um absurdo, mas é real. Quando me falaram isso na faculdade, eu não acreditei, e só vivendo na advocacia aí eu tive certeza que existe aquela situação de que a lei pega ou não pega, né? Então, existe uma lei e depois, quando ela é colocada em uso, a gente vai entender se ela pega ou não pega. É um absurdo isso, mas é a nossa realidade. Então, assim, fica difícil. Se a gente pode entrar com uma ação aí sobre realidade fática, eu fico aqui com o discurso que a Rosa Weber fez, né? Dizendo ali que o povo não poderia questionar, né, o poder constituído, né? Então, a gente fica muito aí nas mãos de muito subjetivismo, nada técnico, nem mesmo assim algo que se pense em celeridade, em economia processual, tudo isso fica assim na esfera do abstrato, né? Não é nada real. E a gente vê ali algum outro ministro falando algumas coisas muito coerentes, mas a grande parte que a gente escuta, não somente nesse julgamento, né, mas em outros tantos julgamentos do STF, são grandes absurdos, muito diferente até de outras instâncias, né? A gente vê, às vezes, um processo chegar até o STJ e o STF tem um entendimento completamente contrário. E completamente contrário não ao seu cliente, mas completamente contrário ao que seria melhor para a sociedade, né? Para a sociedade atual. Então, isso está muito claro, está muito latente. As pessoas comuns colocam hoje a culpa no judiciário de uma forma generalizada, mas a gente tem aí, também tem ações de bons juízes, né? Então, fica difícil. E nós, juristas, também somos mal vistos, até pela própria, veja, essa ação aí que hoje foi discutida, uma das ADIs era da própria OAB. Então, você veja que dificuldade que nós mesmos temos que enfrentar, né? A OAB questionando a presunção de inocência, sabendo que a gente sabe o objetivo da OAB, né? Então, tudo isso, todo esse cenário aí, fica difícil até dar uma previsão que não seja uma previsão política, uma previsão baseada nesse momento no achismo, né? E eu tento manter o otimismo,
embora não sei até que ponto esse otimismo é saudável, mas no momento eu vou realmente aguardar a finalização desse julgamento para depois lamentar ou não, né? Mas eu prefiro aguardar ainda. Então, tem votos aí importantes, alguns podem nos surpreender, e eu vou até pedir para Deus, vou orar, né? É mais ou menos isso. Perfeito. Mas, doutora Fabiana, eu vou só pedir um adendo breve para ti, sobre a questão se caberia uma ação, eu não sei o que é inconstitucionalidade fática, a pessoa fez a pergunta, acho que ela entende o conceito, ela está supondo o seguinte cenário, o STF, então, ele decide pela volta da jurisprudência de 2009 e 2016, ou seja, alguém só pode ser preso após trânsito em julgado, no sentido que está sendo dado a expressão aqui, ou seja, esgotados os recursos. Então, ela está perguntando se caberia uma ação, já que iria criar uma situação de fato em que, óbvio, o país inteiro, a perseguição penal no país inteiro, passaria a depender da última palavra dada por STJ ou STF. Como isso criaria uma inviabilidade material para execução penal, se caberia, então, uma ação nesse sentido. Essa é a pergunta da pessoa, que eu achei muito interessante, até porque ela está pegando dado da realidade, né? Esse pequeno da área, imagina que, hipoteticamente, se isso acontecer, imagina-se que você vai ter do país inteiro processos de crime, desde a briga do vizinho até um homicídio, tendo que ser decidido né? Lá no STJ e, eventualmente, o STF, né? Para onde deveriam, em tese, ir apenas questões constitucionais, né? Caberia, então, a ação que está chamando aqui de... Isso a gente volta para a situação anterior a 2016, como sempre acontecia, né? Que o país era da impunidade. Então, realmente, mas se caberia uma ação dessa forma, eu não saberia te dizer agora nesse exato momento, porque, assim, embora exista um respaldo e até alguma argumentação jurídica, fica, de novo, quem vai julgar isso quem é? O STF? Esse STF que está optando, então, considerando, né, que está colocando a presunção de inocência junto com a prisão, é esse mesmo STF? Acho difícil essa mesma matéria voltar e ter uma decisão diferente, se assim entender o STF, para mudar esse entendimento da atual jurisprudência. É assim que eu vejo. Estou falando de realidade, né? Mas não sei. Não posso afirmar também como seria uma ação assim e como julgariam. Mas eu acho que nesse momento, sim. Tudo que a gente pode usar de mecanismo jurídico está aí para isso, né? Mas não sei nem quem faria, nem quem peitaria isso para fazer algo assim do tipo. Perfeito. Evandro, por favor, está claro as duas perguntas, né? Começar pela última, a resposta é não. Qual que é a primeira? A primeira se acredita que se existe a possibilidade do STF manter, né, a atual jurisprudência. E, é claro, é uma avaliação, né? Ou seja, qual vai ser o resultado? Que a pergunta, na verdade, é essa, né? Essa pergunta é importante, lembrei agora. O que a gente pode eventualmente acabar vendo é uma decisão dividida em 3. Eu acho que isso até está sendo costurado nos bastidores do STF. Tá? Existe a ideia de que se deve aguardar a prisão após o trânsito em julgado, portanto, o exaurimento de todos os recursos até o âmbito do STF. Esse é o posicionamento, por exemplo, da Rosa Weber. Existe o posicionamento do Fachin, por exemplo, de que não, a gente consegue, de certa forma, fazer com que a pena já seja executada a partir da primeira decisão confirmatória colegiada. Portanto, eu não preciso esperar exaurir todos os recursos dos tribunais de justiça estaduais ou dos tribunais regionais e federais. Basta ter uma primeira decisão colegiada e eu já posso, a partir dessa decisão colegiada, executar a pena. Lá atrás, o Toffoli, ele saiu com uma tese meio esquisita, dizendo o seguinte: olha, eu entendo que a gente precisa, na verdade, aguardar o exaurimento de todos os recursos até o nível do STJ. Porque o STJ, ele pode eventualmente
lidar com matéria federal. Como ele lida com matéria técnica federal, e eu ainda posso discutir, eu não posso entrar no mérito e nem fazer revisão de prova, mas eu ainda posso discutir fatos no STJ, eu ainda tenho a possibilidade da discussão fática no STJ, portanto, é um meio de caminho entre a segunda instância e o STF. Basta a gente ir até esse meio de caminho que a gente, de certa forma, digamos assim, pode, a partir desse meio de caminho, já executar a prisão. Com essa posição intermediária, a gente tem aí os 3 votos, que são desfavoráveis, os 4 favoráveis, e o que poderia eventualmente ter é uma terceira posição, essa do Toffoli, que poderia ganhar a adesão do Gilmar Mendes e gerar, digamos assim, um placar dividido. Um placar dividido como esse teria o efeito prático de manter a situação como ela está. Isso é bastante típico de soluções criativas que o Toffoli costuma dar. O Toffoli ele vem se tornando um ministro bastante, digamos assim, polêmico por conta de situações criativas em que ele cria uma terceira via e embola julgamentos. Então ele consegue, de certa forma, ao embolar julgamentos, criar um entrave. E aí o efeito prático disso é que a prisão em segunda instância acaba prevalecendo pela não formação da maioria da prisão após o trânsito em julgado. Então ele cria uma terceira tese, em que ele não concorda nem com um nem com o outro, mas ele dá o efeito prático de manter a atual jurisprudência pela falta de maioria para os votos suficientes ou necessários para a reversão dessa jurisprudência. Tá? Portanto, isso que eu acabei de explicar é o que, de certa forma, poderia justificar a manutenção do atual status quo, que não significa a manutenção da decisão sob o ponto de vista técnico-jurídico, mas meramente dos seus efeitos. Fica valendo os efeitos da jurisprudência anterior, enquanto a gente tem um Supremo Tribunal Federal, agora fracionado em 3 linhas, não mais em 2. Então, para responder essa primeira pergunta que é importante, eu não descarto essa possibilidade, caso essa divergência do Toffoli ganhe adesão de mais 1 ou 2 juízes. Ou seja, por favor. Desculpa, eu ia falar que eu concordo com o doutor Evandro, eu acho que isso é bem possível, realmente. Até o fato deles não insistirem, no julgamento, já passar isso um pouco mais adiante, acho que é até um pouco nesse sentido. E o Toffoli vem fazendo essas alternativas, ao meu ver, bizarras, não sei, para falar juridicamente, mas realmente uma terceira via. Vejo muito isso, para tentar dar um meio termo. E também a gente vê que o STF aí, ele cumpre faz isso já há algum tempo, de testar, de testar até onde vai a corda. Então, essa terceira via aí seria um escape, para não colocar um problema tão grande institucionalmente falando. Então, o que o Evandro colocou, eu acredito também que se um ministro como o Gilmar, eu também enxergo o Gilmar muito nessa linha aí, se eles conversarem, é possível sim que saia essa terceira via. Ou seja, existe isso aqui, que é a minha interpretação do que vocês disseram, se estiver errado, por favor, vocês me corrijam. Apesar da angústia presente que nós estamos observando junto ao público, às redes, etc., existe uma possibilidade, aí, em função da série de fatores, que vai ser a minha próxima pergunta para vocês, de que haja um tertius de solução que implique, para todos os efeitos práticos, a manutenção da atual jurisprudência, e não uma mudança radical, com todas as implicações. Inclusive, foi falado aí essa semana, dias atrás, que é a informação do próprio STF, falando-se em 80 mil presos que poderiam ser imediatamente beneficiados com a eventual mudança da jurisprudência. E há também até uma proposta de não sei se o termo técnico é esse, de um habeas corpus de ofício, acho que é esse o termo, não sei qual autor, acho que é o autor, se não me engano,
foge qual ministro agora, mas há uma proposta de uma... O ministro Marco Aurélio chegou a falar, interrompeu o voto da... Ainda não havia finalizado a ministra Rosa Weber, ele interrompeu, falou bem, assim, saltitante, feliz, já propondo um HC de ofício para soltar os presos que estariam nessa condição, né, que não foram ainda com os recursos, com trânsito em julgado, né, ele falou essa palavra, com trânsito julgado da decisão. Exato, ou seja, seria literalmente dar uma alforria no sentido ruim da palavra, né? No sentido não positivo da palavra, para 80 mil criminosos, né, possivelmente. Agora, eu vou querer voltar ainda um pouco ao aspecto técnico, acho que é importante, até o objetivo nosso aqui para esclarecer as pessoas, eu queria dar um viés agora um pouco político disso, que é a pergunta que todos estão fazendo, né? Eu tenho a minha opinião, mas hoje eu vou me abster aqui de expor, eu quero ouvir a opinião de vocês aqui, até o interesse do público. O que fazer? Estamos discutindo aqui o que o STF pode ou não fazer, né? Mas cidadãos comuns, né? Aqui, advogados ou não, ativistas, as pessoas que nos acompanham, há uma certa ansiedade, há pessoas propondo manifestações, eu tenho uma avaliação a respeito disso, eu queria ouvir a de vocês também, nesse exato momento, amanhã, né? A gente sabe que não fazer, né? Não é jogando tomate e pedra no STF que nós vamos tratar dessa questão. Mas... concretamente, do ponto de vista da sociedade, do setor organizado da sociedade, do campo conservador, que vem aí tendo nos últimos anos um papel aí de protagonizar em parte a cena política. Diante desse fato colocado, que alternativas podemos considerar do ponto de vista de mobilização ou de prontidão, se for o caso, da sociedade em vista disso que está colocado? Por todos os riscos que acarreta essa eventual mudança de jurisprudência, né? Como vocês avaliam? Aqui é uma questão mais política, obviamente, né? Olha, eu ia voltar até retornar para falar o que o Evandro falou também. Por que não está funcionando, né? Nós temos 3 poderes e tem a ausência aí do check balance. Então, o que falta? Falta um poder controlar o outro. Se um poder, né, um dos 3 poderes está fora, né, está fazendo coisas que está atrapalhando esse bom desenvolvimento e relacionamento com os 3 poderes, então, nesse caso, seria o mais óbvio realmente ir para o instrumento correto. Então, o impeachment de um dos ministros, né? A gente sabe que, pelo que eu me recordo, há, acho que 40 pedidos de impeachment, então, eu acho que a população poderia realmente, né, embora os ministros ali discordem que o povo pode pautá-los, eu acho que é nosso papel, né, pedir aos senadores que pautem um dos impeachments. Esse seria, assim, com certeza, a primeira coisa que eu recomendaria. A segunda, eu entendo também que não é o momento de ir para as ruas enquanto essa decisão ainda não seja definitiva. Por quê? Porque a gente tem que olhar para como que a gente está vivendo na América Latina, né? A gente está vendo aí ações saírem fora do controle no Chile, e em outros lugares também aqui da América Latina, então esse risco é real, a gente não sabe se pode ser infiltrado, a gente ainda luta pelas essas pautas conservadoras, os conservadores têm o hábito de analisar e ter um pouco de calma, né, então assim, a gente já está numa situação difícil, mas pode sair e ir por um caminho que seria perigoso até, né, a gente não sabe, eu acredito, né, que o Foro de São Paulo exista, está organizado e é um problema real. Então, tudo que supostamente a direita ou nós conservadores pensamos em fazer, a gente tem que avaliar, mensurar os riscos e fazer sim. Eu não estou dizendo para não fazer nada, ao contrário, estou só dizendo para a gente ir fundo em um tema, em uma pauta, e como você bem disse, ninguém aqui vai jogar tomate, não é por aí, mas também eu vejo, às vezes, as pessoas pedirem muito o exército, né, que chega na questão do 142, mas a gente também sabe, né, que da realidade, né, embora seria uma solução, às vezes, pertinente, né, muita gente eu vejo também falando sobre montar uma nova constituinte, eu acho que realmente essa seria a solução, mas é uma solução para ser pensada, não é uma solução que amanhã, por exemplo, ela pode acontecer. Não, mas já é bom realmente as pessoas pensarem a respeito e estarem cientes de que decisões, né, pode mudar a nossa vida de uma hora para outra e a gente tem que ter esse mecanismo aí, porque se estivesse funcionando esse check balance, isso não estaria ocorrendo, né?
Então, aí fica uma cobrança direta mesmo ao Congresso Nacional. Eu acho que esse papel é deles. E a gente está vendo eles não agirem. E essa omissão vai pesar porque em um determinado momento, realmente o povo tem o poder, que é na hora do voto. Isso a gente não vai esquecer. É basicamente isso, Paulo. Perfeito. Evandro, peraí, a câmera dele deu uma... Opa, ok. Mano, essa aqui é mais de natureza política, né? Assim, de fazer, né? A frase famosa de um livro muito conhecido. Eu concordo plenamente com a Fabi. Eu acho que as pessoas elas devem usar da Constituição, que a gente já leu aqui, que é a livre manifestação, não só nas ruas, fisicamente, diretamente, mas também por intermédio das redes sociais, da imprensa que tiver familiarizada com a situação e for simpática ao pleito do povo nas ruas e nas redes sociais, e deve, de certa forma, começar a exercer uma pressão sobre o Supremo Tribunal Federal para que, no curto prazo, a gente consiga começar a verificar e a impedir que o Supremo Tribunal Federal siga adiante com esse tipo de, digamos assim, com algumas ilegalidades que a gente tem visto, né? Há mais de 40 pedidos de impeachment parados na mesa do Alcolumbre, todos eles muito bem fundamentados, a maioria deles por um dos maiores juristas da história do país, que é o professor Modesto Carvalhosa, professor que, repito, sou absolutamente entusiasta, sou seguidor do Modesto Carvalhosa em muitas de suas ideias jurídicas, não políticas, e, de certa forma, eu fico bastante alinhado com o que disse a Fabi. Acho que a gente deve verificar esses processos, em que pé esses processos estão, e pressionar o Davi Alcolumbre para que ele comece a afastar essas laranjas podres do Supremo Tribunal Federal, porque de certa forma, a gente precisa identificar qual é o processo que está mais maduro e começar a fazer pressão sobre o Davi Alcolumbre para que ele paute pedido de impeachment e a gente possa abrir e começar a fazer uma troca mais eficaz, e essas trocas elas precisam ocorrer. Isso eu estou falando no curto prazo, tá? Para que a gente possa, de certa forma, alcançar algum efeito nos próximos meses. Não é alguma coisa que a gente vai resolver nos próximos dias, nem nas próximas semanas, ela demora um pouquinho, demora para amadurecer, e aí, de certa forma, a gente tem uma primeira solução de curto prazo. No médio e longo prazo vai ser necessária, obviamente, uma reforma muito profunda do Poder Judiciário, do artigo 101 ao artigo 106, principalmente, com a alteração de toda a cúpula. Não precisamos de 5 cortes superiores, não precisamos de mais de 100 ministros em Brasília, isso não é necessário, não carece esse fatiamento de competências, uma possibilidade, as ações diretas de inconstitucionalidade, né, a chamada constitucionalidade concentrada, também não precisamos disso, precisamos sentar, pensar, rever, retirar isso da pauta da nossa Constituição e fazer com que o Judiciário volte a ser aquilo, e principalmente a Corte de Cúpula, né, e nem quero chamá-la de STF, porque a Corte de Cúpula futura, que eu imagino numa fusão das 5 cortes com apenas 9 juízes, bem ao modelo americano, possa, de certa forma, recuperar o prestígio da nossa Corte Suprema nos tempos em que a gente tinha juízes como Orozimbo Nonato, Nelson Hungria, Moreira Alves, Gilmar Galvão, quer dizer, juristas verdadeiros, gente com profunda bagagem jurídica e com um profundo domínio técnico de qual é a sua função como um agente de Estado da cúpula do Poder Judiciário. E eu estou, de certa forma, convencido, como a Fabi, que a gente tem 2 caminhos para seguir. Esse de curtíssimo prazo, que é levar as pessoas às ruas para fazer uma manifestação. Óbvio que não podemos ir para as ruas amanhã nem depois, isso precisa ser preparado, precisa ser feito com a devida estratégia, né? Não é assim que se faz manifestação de rua. Manifestação de rua não é levar o seu cachorro para passear no quarteirão
e dar a volta no quarteirão e fazer um cocôzinho na esquina. Não é assim que funciona a manifestação de rua, tá? Tem muita gente que acredita que é assim, mas não é assim. Você precisa de um tempo para preparar, maturidade, etc. Você precisa organizar a militância para levar essas pessoas às ruas, para que elas possam ir às ruas com a devida consciência, sem ficar falando bobagem, sem ficar se alterando. Enfim, você precisa de um período educativo, né, para que essas pessoas possam se concentrar, focar em qual é o objetivo dessa manifestação de rua. E o objetivo seria, de certa forma, sanear o Supremo no curto prazo com alguns pedidos de impeachment, ou alguns pedidos de impeachment. E, no longo prazo, uma reforma constitucional profunda, seguida depois de uma repactuação, né, do que a gente chama de pacto federativo, né, para que os estados possam ter mais autonomia legislativa, é aquilo que o ministro Paulo Guedes chama de mais Brasil e menos Brasília. Então a gente precisa dar um pouquinho mais de autonomia para os estados, tirar um pouquinho essa carga do poder de Brasília, não só do Congresso Nacional, mas da cúpula do Poder Judiciário também. Os estados precisam de um pouquinho mais de autonomia, e aí uma reforma tributária já vem na linha, na sequência, para poder gerar as receitas necessárias para os estados, para que eles possam arcar com a responsabilidade de exercer uma parcela desse poder, e aí, de certa forma, talvez, acredito eu, visualizando nesse grau, a gente vai poder ter um país um pouquinho melhor, dessa forma, né? Eu acho que é assim que eu vejo, Paulo Enéas, Fabi. Perfeito. Eu vou fazer uma observação aqui, não vou me furtar, até porque entramos na ideia na pauta. Eu não vou falar de temas jurídicos, estrito sensu, por razões óbvias, pela minha incompetência nela. Mas no que diz respeito à questão política, que tanto a Fabi quanto o Evandro levantaram aqui, eu queria colocar, muito endossar o que eles falam, o que eles disseram, e colocar uma observação adicional que contempla algumas perguntas feitas aqui. Quero agradecer, aliás, ao público, muitas perguntas. A nossa diretora está nos trazendo aqui, não vai dar tempo de passar todas, mas algumas se repetem e contemplam algumas perguntas feitas. Primeiro, nós temos que trabalhar com a possibilidade, não estamos sempre aqui trabalhando com cenários, né? Acho que ninguém aqui tem condições de cravar o que vai ser amanhã ou semana que vem, na próxima sessão do STF, obviamente. Mas nós podemos trabalhar com a possibilidade de haver uma solução ali que, de alguma forma, não represente esse cenário trágico que está sendo desenhado com a eventual mudança da jurisprudência para a forma como estava antes, entre 2009 e 2016. Segundo lugar, muitas pessoas perguntando se isso que está acontecendo agora, se guarda alguma relação com essa onda de manifestações, todas elas feitas de maneira comprovada, articulada pelo Foro de São Paulo, nos demais países da América Latina, em particular no Chile, né? Também teve episódios no Peru e Equador, mas o Chile onde adquiriu proporção mais dramática, até pelo fato de ser o país mais rico da América Latina, né, comparativamente, população, PIB, etc., país mais vivendo ali um estado de convulsão social, levado adiante por agentes do chavismo do Foro de São Paulo. Inclusive, tem venezuelanos presos no Chile, né? Vou trazer amanhã algumas informações adicionais sobre isso, que a grande imprensa não se preocupa em divulgar. Não existe um problema, não que justificasse, óbvio que não, mas não existe um problema assim, de uma crise econômica terrível que levou ali a uma explosão social no Chile, não tem nada disso. É um país que está há anos numa situação até de relativa prosperidade, e, obviamente, é uma ação política articulada pelo Foro. Então, a pergunta é, se agora, até quero passar para vocês também, se haveria uma convergência de intenções, digamos, de uma eventual volta à jurisprudência anterior, com a colocação com as suas consequências mais, digamos, extremadas, digamos, né? Aquelas que, hipoteticamente, a sugestão de HC de ofício do Marco Aurélio viesse a ser adotada. Então, no dia seguinte, agora em novembro, vamos colocar 80 mil bandidos na rua, criminosos na rua. Você junta isso no cenário que tem na América Latina, que é descrito agora há pouco. Se isso, o que a pessoa pergunta é muito apropriada, se não pode ser visto como uma coincidência, né, das coisas estarem convergindo nessa direção. Pessoalmente, eu entendo que não também, que não pode ser visto como coincidência. E, por fim, eu queria, isso que o Evandro falou, eu acho que, tanto também a Fabi, eu acho que é extremamente importante, ou seja, nós aprovamos agora, né,
o parlamento aprovou a pauta da Previdência, que era a nossa grande bandeira aí do início do governo Bolsonaro. Não seria o caso agora também passo para vocês até uma pergunta minha, que é uma conjectura que eu faço, o governo vai fazer o que ele achar que deve, mas de tomar a preocupação da necessidade de uma reforma do judiciário, não seria essa agora mais importante, essa pauta vir a ser formalmente abraçada pelo governo, no sentido de que, nós temos um problema de uma deficiência do nosso judiciário, técnica, de eficiência do serviço judiciário, além das questões aí de ativismo, tudo aquilo que nós sabemos. E essa situação de tensão criada hoje, criada a cada momento que o STF vai decidir. Por exemplo, hoje as bolsas oscilaram de modo negativo a partir da decisão do STF. Então, é sabido que ele tem sido um fator de, além da insegurança jurídica, de instabilidade, de outra, até econômica, no país. Não seria o caso do governo, claro, por as devidas separações aí de poderes, ninguém está dizendo para o Bolsonaro ir lá, tomar a frente da coisa e quiser resolver a coisa na marra, óbvio que não. Mas tornar-se uma pauta prioritária nossa, doravante, uma reforma do judiciário, inclusive há pessoas perguntando aqui, sugerindo, uma comissão de notáveis para elaborar um anteprojeto de reforma ampla a ser submetido ao Congresso, debatido, etc. Não seria por aí o caminho agora? Ou seja, independentemente desse desdobramento, mas tendo chegado a esse grau, digamos, de estrangulamento, de tensionamento do judiciário, particularmente da sua cúpula, do judiciário, com os efeitos danosos que tem na sociedade. Não seria o caso agora de tomar a sociedade, inclusive o governo, que não iria caracterizar a ingerência, obviamente que não, mas tomar, assim, uma pauta de temos que fazer uma reforma democrática dentro das instituições, que manda a Constituição, das regras, etc., uma grande PEC de reforma do judiciário, com uma mudança profunda no que diz respeito às instâncias superiores, seu funcionamento, composição, maneiras de bloquear o ativismo judicial, enfim. Não seria por aí o caminho agora, vocês avaliam? Enfim, sei que é uma coisa muito ampla, né, mas é uma diretriz do país, não é nem do governo, do país, né? Tem que tomar alguma, né? Nós vencemos eu falo isso há 3, 4 anos, Paulo Enéas. Minha resposta direta e reta para você é sim. Para mim, a ordem de prioridade no governo é, após a aprovação da reforma da Previdência, é uma reforma profunda no Poder Judiciário. Sem essa reforma no Poder Judiciário, nada mais pode andar. A gente não tem certeza se a reforma da Previdência que foi aprovada essa semana vai ser submetida a esse tipo de cretinice e imbecilidade no Supremo Tribunal Federal. A gente não tem essa certeza. Então, quer dizer, isso é essencial. O que a gente pode ter, eventualmente, é uma discussão, sei lá, hipotética, ou às vezes até de boca, de corredor, de que a reforma da Previdência não vai sofrer nenhum tipo de retaliação no Supremo, mas garantia é zero, nenhuma. Enquanto a gente não fizer uma reforma, digamos assim, consistente do Poder Judiciário, o risco ele vai aumentar, e digo mais, essa instabilidade ela é absolutamente central na possibilidade que a gente tem de ingressar ou não na OCDE, de concretizar os acordos comerciais que foram conquistados pelo governo Bolsonaro, porque eles dependem da implementação não só de um equilíbrio fiscal no Brasil, mas de uma segurança jurídica e de um equilíbrio institucional que está sendo abalado por esse tipo de intervenção do Supremo Tribunal Federal. Isso sem contar também com todo o efeito colateral, como você colocou aqui, de natureza econômica. Isso assusta o investidor, as pessoas não querem vir para cá, né? Um cara que, sei lá, é diretor de um banco, de uma empresa nos Estados Unidos, vai querer vir para cá como expatriado, morar num país que tem 70, 80 mil homicídios por ano e que o cara comete um homicídio e não é preso? Quer dizer, é um efeito colateral que é realmente muito danoso. Então, o que acontece? Para a gente poder recuperar o eixo do nosso equilíbrio e da nossa sanidade institucional, isso é imprescindível, que o próximo passo seja o tratamento de maneira urgente de uma reforma do Poder Judiciário, com a revisão completa do funcionamento da cúpula do Poder Judiciário. E, se necessário for, a extinção dos 5 tribunais com a criação de um tribunal verdadeiramente constitucional,
que julgue de 50 a 100 causas por ano, com apenas 9 juízes. Eu estou propondo, sim, o modelo americano aqui, e um grande mutirão feito por desembargadores dos 26 estados. A gente pode, nos atos das disposições constitucionais transitórias, numa reforma como essa, criar um mutirão com 5 desembargadores de cada Tribunal de Justiça de cada estado, mais desembargadores federais, que seriam, de certa forma, emprestados, mais alguns juízes de primeira instância, para montar um grande mutirão para baixar essa pilha de processos que existe hoje no STF, no STJ, e eliminar essa situação absolutamente vergonhosa e caótica com a qual a gente vive hoje, de processos empilhados, esquecidos, gente que pede benefício para obter remédio acaba morrendo porque o Supremo Tribunal Federal não tem tempo de ver essas coisas, ele prefere priorizar a situação do Lula em Curitiba e os grampos do Glenn Greenwald, do Intercept. Quer dizer, uma inversão completa de valores, né, que a gente tem e precisa, de certa forma, ser extirpada, porque isso é um câncer, isso precisa ser retirado do nosso corpo social e do nosso corpo estatal, porque é um problema grave. Então, repito aqui e reforço, e tomara que as autoridades tenham contato com essas sugestões, que a gente possa, de alguma maneira, criar uma consciência política da urgência dessa reforma do judiciário. Ela é muito mais urgente que a tributária, ela é muito mais urgente de qualquer outra coisa. É a reforma do judiciário e o pacto federativo. São as duas reformas que devem ser feitas da maneira mais urgente possível, agora passada a Previdência e ajustado parte do nosso problema fiscal. Então, acho que é isso aí, Paulo. Eu concordo com o Evandro. Fabiana, óbvio, quero te ouvir com muita atenção, obviamente, mas antes eu quero aproveitar, antes que eu me esqueça, fazer uma correção aqui de um erro que eu cometi algumas vezes, que eu aprendi, o erro que produziu da área, e eu, depois de uma conversa recente com o próprio doutor Evandro aqui, me esclareceu, então eu vou enfatizar o erro que eu cometi. As pessoas perguntaram muitas vezes sobre PECs, etc., como é feito. Eu disse, não, a PEC é votada no Congresso, o presidente da República, ele não a promulga, até ela é promulgada pela presidência das casas, o presidente não tem poder de veto e nem o STF interfere. Eu falei isso. Está errado, eu falei uma coisa errada, faço questão de enfatizar aqui para o público, porque deveria não interferir, de fato, né? Mas eu soube recentemente, até numa conversa com o doutor Evandro, que o STF pode, sim, uma coisa que eu acho inacreditável, até tem um leigo, você acha surrealista, né? O STF, ele pode apreciar a DINS, né, ação direta de inconstitucionalidade, ou um instrumento semelhante, que venha questionar uma PEC. É uma coisa, assim, espantosa. Então, ele deu 2 exemplos. Então, por exemplo, não é fazer terror aqui... Que não é vaquejada, né? A vaquejada era uma emenda constitucional que foi suspensa por uma DIN. Esse é o precedente. Para você ter uma ideia, então, eu, por desconhecimento disso, eu dei algumas respostas erradas nesse aspecto, algumas perguntas foram feitas em outras transmissões. Então, estou aqui de novo ratificando. Então, serve para dar um exemplo, claro, não é papel nosso fazer terror aqui, nunca fizemos, mas, hipoteticamente, alguém pode ir no STF questionar a reforma da Previdência, por exemplo. Por isso mesmo que o... Então, por favor, só corrigindo aqui, que coisa que eu falei errado, para o bem da verdade aqui, até porque eu aprendi aqui com o doutor Evandro, numa conversa que tivemos em outro momento. Então, por favor, Fabiana. Então, eu concordo integralmente com o que o Evandro falou sobre a reforma do judiciário, concordo também com a reforma tributária, com todas essas reformas, o Brasil precisa de reformas urgentes. Eu vejo muito desespero das pessoas falando o que fazer. O que fazer é isso, realmente, né? É forçar para que essa situação mude e através de reformas. E eu queria voltar lá na questão quando você abordou, perguntando, né, se você achava ali que era algo junto com o que está orquestrado, né, com o que está acontecendo no Chile, e seria inocente a gente achar que não, né? Eu enxergo o Brasil de forma estratégica, o governo Bolsonaro também, um governo de direita, veja as dificuldades aí que a gente está enfrentando de coisas infundadas e não realistas quanto a vazamento de óleo, quanto a queimada da Amazônia, informações que vai para o mundo inteiro, informações que não são informações, são desinformações, e toda essa briga dentro de partido, aliados começando a pular do barco, se é que um dia tiveram de fato,
essas coisas. Tudo isso serve para, de fato, nós nos acharmos e montarmos a verdadeira base, né? Mas também eu acho que o Brasil incomoda demais, né? Quando o Bolsonaro disse lá, respondeu para Merkel, né, da Alemanha, falando que a Amazônia era nossa, ele inflamou isso, né, dizendo sobre a nossa soberania, né? Isso é muito importante. E o que a esquerda está tentando fazer dentro da América Latina é romper a nossa soberania. E isso a gente tem que entender também que, junto com o STF, com essa instabilidade que a gente está vendo, nos traz um cenário de terror mesmo. Isso é real. Então, assim, a gente precisa analisar os fatos. Então, o que pode ou não acontecer? Pode ser que o STF volte a ter o entendimento de que um preso não pode ficar detido em cárcere, em prisão, após a condenação de segunda instância? Pode. E se isso acontecer, aí você está só olhando também para os presos dos processos, mas e os futuros, né? Como que vai ficar as pessoas? Futuramente, basicamente, a impressão que nós vamos ficar é que pode-se praticar qualquer tipo de crime. E eu acho que também a população está nesse limite, né? Porque enquanto a gente está discutindo aqui, muita gente também me pergunta, me fala, mas a gente está discutindo coisas técnicas e o brasileiro está sofrendo, porque a vida do brasileiro médio, né, está muito difícil, isso é real. Então, agora, com a reforma da Previdência, onde existe um fôlego, né, da pauta econômica, se não tivéssemos essa instabilidade, tanto na América Latina como no STF, seria ótimo, porque nós poderíamos focar na reforma da tributária, em reformas que favoreceriam a pauta econômica, que ajudaria investidores a permanecer no Brasil, mas veja, até a reforma trabalhista, com o passar do tempo, ela foi sendo descaracterizada. Então, existe mesmo a necessidade, o ponto comum é sempre esse, né? Existe a necessidade da reforma do judiciário, onde coisas que se decidam não sejam assim tão amplamente mutáveis. Também, aí a gente também volta a falar de uma nova constituinte. E a curto prazo, quando eu vejo que o pessoal está bem desesperado, o que eu posso dizer sempre informação em lugares corretos, porque também existem pessoas e veículos de comunicação que eles colocam ali o pânico quando acham necessário e também minimizam situações sérias que mereceriam a nossa atenção. Então, é por isso também que eu fico muito feliz até de estar aqui nesse canal e outros canais de direito ou canais que são isentos e que estão trazendo a informação verdadeira. Porque também nesses tempos, a gente está vendo aí, CPI da fake news, um monte de coisa, para poder minar, né, essa nossa comunicação. Então, a gente tem aí o WhatsApp, tem várias redes, então isso é um dificultador e também eu acho que a esquerda, de forma aí já falando mundialmente, não contava com a presença do Bolsonaro, acho que foi um fator surpresa, e também até do próprio Trump. Então, todo esse cenário aí faz com que estejam esticando muito a corda para testar. E isso tudo a gente tem que avaliar com cuidado, mas a saída é o que o Evandro colocou, não existe outra, é sempre institucional, e se não for institucional, eu creio que nós cairíamos nas mãos de pessoas estranhas, no mínimo, porque não temos armas, e aí aquela conversa que a gente fica até num ciclo vicioso, né, onde existe um desespero. Então, é preciso olhar para essas questões. Não sei como o governo em si, o Bolsonaro em si, né, pode realmente fazer algo a respeito disso, a não ser dar a base como ele tem feito e ter segurado a onda, porque ele segurou muita coisa, e segurar também para não ter outras situações, que já a gente começou aqui, uma das primeiras coisas que a gente falou logo no começo do ano, lá em abril, quando depois a gente foi fazer a passeata de maio, é porque havia ali uma situação querendo cavar, né, no tapetão o impeachment do Bolsonaro. Então, é isso. A gente precisa se manter atento sobre o que é real, sobre o que é possível, e tentar nos unir, né? Porque a gente está no mesmo barco, eu estou falando até, inclusive, da América Latina. Então, toda ajuda aí necessária aos chilenos, que tem um governo de direita, ficar de olho ali nas eleições
da Argentina, e tentar abrir essa fronteira aí e mudar essa rota, porque eu creio que esses anos, ou até esse ano, a curto prazo mesmo, nós estamos definindo muitas coisas aqui no Brasil e até mundialmente, né? Somos um país colossal, continental, com várias fronteiras, de difícil defesa, mas a gente tem um povo aí que acordou, e é isso que vai fazer a diferença, é o povo, e o povo precisa saber disso. Muito bom, Fabiana. Tem duas perguntas aqui, uma que eu tenho certeza que vocês responderão muito brevemente, porque, embora sinta-se à vontade para discorrer, obviamente, que é se, diante dessa situação, a pergunta que nós recebemos aqui, principalmente durante o dia, hoje, aqui nas mensagens aqui no WhatsApp do Crítica Nacional, no nosso site, etc., e no Facebook, assim por diante, de pessoas dizendo que, diante da situação colocada, que o STF está colocando, se não caberia ao presidente invocar o artigo 142. Apenas lembrar que ao público nosso, que nós já fizemos aqui há cerca de uns 2 meses e meio, 3 meses, fizemos uma longa conversa aqui, inclusive com esses mesmos convidados, com a doutora Fabiana e o doutor Evandro, estava presente também o Otávio Facuri, onde discorreu de maneira muito didática, muita clareza, sobre para que serve o 142. Então, para as pessoas que assistiram naquele momento, vão saber a resposta. Para quem eventualmente não assistiu, a doutora Fabiana e o doutor Evandro podem dar uma resposta aí sobre essa questão, se cabe o presidente invocar o artigo 142 em função do que está ocorrendo no STF. Que é diferente da fase, só para esclarecer aqui. Em função da decisão em si, do resultado da decisão? Exatamente, né? Quer dizer, a resposta não. Não. A resposta é não, né? Fabiana? Não. Não, mesmo porque as pessoas precisam ficar muito na cabeça, que quando fala do artigo 142, é muito mais sobre a LDO, né, a Lei da Garantia da Ordem, então, seria um outro tipo de rompimento, e eu acho isso, a gente tem que voltar ali naquele hangout que a gente fez, mas basicamente, como o Evandro falou, não é a solução. Não é, gente, então, eu sei que as pessoas têm ansiedade, eu vou aqui assumir o risco de fazer uma fala jurídica brevíssima, se eu estiver errado, os convidados vão me corrigir. Exército, Forças Armadas não são árbitros de conflitos internos no país. Nós temos hoje é natural. Estou me repetindo até o que eu ouvi, eu fiz a lição de casa ontem, eu ouvi novamente o Hangout na nossa transmissão de algum tempo, de alguns meses atrás, com esses mesmos convidados. Forças Armadas elas não podem agir como árbitro, né? Ou até usando a figura de linguagem que o doutor Evandro usou, não é o diretor da escola, né, que vai lá resolver a briga dos alunos, né? Não é esse papel. Não cabe ao presidente da República invocar o artigo 142, e, consequentemente, as Forças Armadas, para vir a tomar alguma iniciativa em função de decisões tomadas pelo STF. Se ele o fizer, ele estará cometendo um crime, no que diz de acordo com o nosso ordenamento institucional, e, obviamente, o presidente não vai fazer isso, tenho certeza disso, não falo o nome dele, evidentemente que não, mas o conheço bastante para saber que não fará isso, e não é esse o caminho. Então, as pessoas que apelam para isso, uma grande parte faz por ansiedade, por desconhecimento técnico, então eu faço um apelo aqui a vocês, esqueçam esse assunto. Apenas esclarecimento jornalístico, o presidente ontem, antes de ontem, no Japão, nós até reproduzimos aqui no Crítica Nacional, ele mencionou, sim, a questão do artigo 142, dentro daquilo que a Constituição estabelece, muito bem explicado nessa nossa transmissão anterior. Ou seja, na hipótese de, eventualmente, haver a esquerda, o Foro de São Paulo, tentar fazer aqui no Brasil os distúrbios que estão ocorrendo em outros países da América Latina, em particular o Chile, o nosso ordenamento jurídico estabelece uma sequência de medidas previstas na Constituição para as forças da lei e da ordem tomarem iniciativas. Então, cabe primeiro às polícias militares nos estados. Na hipótese de uma situação em que as polícias militares onde é evidente que não estão dando conta, para falar a linguagem simples aí, de alguma situação que possa caracterizar um total distúrbio de convulsão social, etc., de ataques a propriedades e insegurança para a vida e assim por diante, ou o presidente pode usar as suas atribuições, invocar o artigo 42 para operações de garantia da lei e da ordem, como ele já fez e já faz no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, pode me corrigir aqui, acho que na Amazônia também, recentemente,
a ação das Forças Armadas na Amazônia para combate às queimadas, se eu não me engano, está amparada, né? No princípio de GLO. Então, é para essa finalidade, não é para resolver conflitos entre as instituições. Até porque o grau desse conflito não está nem previsto na Constituição, né? Até onde vai esse conflito? Né? Isso é... Exato. Eu ia me aventurando aqui, talvez uma interpretação errada, mas a própria Constituição ela não prevê uma situação de conflito entre os poderes. Ela estabelece a priori que eles são harmônicos. Ela não diz se eles não forem o que vai acontecer, né? Pode me corrigir aqui, por favor. De fato, prevê... Só para me corrigir se eu estiver errado, por favor. É uma decisão exclusiva do presidente da República, mas ela prevê sim, Paulo Enéas. Então, ótimo, me corrigindo aqui. Da República. Assunto que eu também já discorri no início do governo, recomendei o presidente da República que instalasse o Conselho da República para dar início à reforma da Previdência, que ele utilizasse o Conselho da República, artigo 89, desculpa, para 89 e 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Então, o que as pessoas estão pedindo está previsto no artigo 90 da Constituição. Tá? Prevê, de fato, essa arbitragem tem que ser feita pelo Conselho da República, e o Conselho da República não conta com membros do Poder Judiciário, conta com membros do Senado, da Câmara, presidente, vice-presidente, ministro da Justiça. Então, são as pessoas que, de certa forma, funcionariam dentro desse colegiado como árbitros de um conflito, digamos assim, institucional entre poderes, né? Por intermédio do Conselho da República. Isso ocorre não do artigo 142. Tá? O artigo 142 é quando há uma falha, uma deficiência nas forças locais, para que você possa, de certa forma, fazer com que a lei localmente seja cumprida ou evitar desgastes decorrentes do enfrentamento da ordem. Da ordem política, social e etc. E aí esse enfrentamento ele deve decorrer de uma deficiência local das forças policiais locais, e o Exército pode, pelo artigo 142, suprir essa deficiência. Então, não é como as pessoas acham que a Constituição não dá um mecanismo, digamos assim, para que ocorra um 31 de março de 1964 novamente. Não dá, esse mecanismo não tem. Pela Constituição não tem, não existe. Então isso é uma grande bobagem, uma grande estupidez. O conflito institucional é resolvido pelo Conselho da República, tá? Do qual hoje não sei se o presidente da República conseguiria, de certa forma, se valer desse mecanismo, porque uma das pessoas que deveria integrar esse Conselho da República é a liderança do governo, né? E a gente está com um problema tanto na liderança do PSL, como na liderança do governo. As instabilidades institucionais atualmente no Brasil, por conta de questiúnculas pessoais em face do presidente e das suas pessoas próximas, levam, inclusive, a uma instabilidade institucional tamanha que hoje eu não sei se ele conseguiria instalar o Conselho da República. Justamente por conta dessas falhas nas lideranças. Perfeito. Então, esse comentário eu vou querer também ouvir a doutora Fabiana, mas ela responde a pergunta aqui feita por um usuário, que foi muito objetiva. O que o Matheus do Carmo, o que o presidente Bolsonaro poderia fazer? O que ele realmente poderia fazer? Acho que está respondido, né? Quer dizer, dentro do ordenamento institucional é o Conselho da República, a despeito dos problemas políticos que cria, digamos, que é de outra natureza, né? Exato. Agora, está previsto constitucionalmente. Que esse momento aqui, o Foro de São Paulo está dominando a América Latina. Então, a gente precisa olhar para isso, essa ingenuidade aí, a gente precisa entender e saber que, além de problemas internos, a gente tem um problema aqui de soberania nacional. Tanto que os ataques aí vindo da França, da Alemanha, eu creio que querem atacar realmente a nossa soberania. Então,
você veja como esse aspecto é muito complicado e, nesse momento, bem delicado. Eu acho que todo cuidado é pouco. Por isso que concentrar isso na figura do presidente é um grande risco. E eu acho que o Bolsonaro está bem orientado nesse sentido, e ele falou do artigo 142, se eu não me engano, até para garantir a soberania nacional, né, que ele falou lá no Japão a respeito disso. Ele parece também que ele mandou agora aviões para a Bolívia, né, para resgatar brasileiros que estão lá. Então, o que ele está usando de mecanismo militar é para resguardar os brasileiros e não resolver problemas internos institucionais. Isso tem que ficar bem claro aqui. Perfeito. Eu vou trazer uma questão, que nós estamos com 1h30, e daqui a pouco nós vamos partir para o encerramento. Até agradecer, é claro, um público presente muito grande, que óbvio, pelo interesse no tema, mas eu acho que a gente pode tomar aqui até uma... Eu vou antes disso, desculpem. O doutor Evandro, no início aqui, ele falou uma coisa que eu acho que é extremamente importante, até eu vou pedir a gentileza de fazer um apanhado, assim, de novo, digamos assim, um apanhado breve, que é dessa sutileza, que obviamente ela não é percebida para quem não é da área, sobre o que o STF está discutindo. Eu acho que é importante, até as pessoas que não são da área, terem isso muito claro, que serve para mostrar essa deficiência do STF. Ele está confundindo, eu vou tentar fazer um resumo aqui, que pode estar, se estiver errado, o doutor vai corrigir os pontos errados, dizendo o seguinte: a Constituição estabelece que, acho que um dos artigos, acho que é o 5º, né, da causa das pedras, que ninguém será considerado culpado até que o trânsito julgado, né? Isso, exato. Culpa é um conceito, digamos assim, é uma coisa ruim. O Código Penal, portanto, ele é um direito material. Direito material, então, penal, você vê crimes, penas, culpa, prescrição, essa é a matéria do Código Penal. Tá? Exato. Agora, por outro lado, o que diz também, o doutor Evandro citou aqui um artigo da Constituição, ou do Código Penal, dizendo sobre a prisão. Prisão é um ato que está previsto no Código de Processo Penal. Processo Penal. Então, eu acho que gostaria de discorrer um pouquinho mais nisso brevemente, que eu acho que agora, olhando como leigo, e eu acompanho até por dever de ofício, tenho acompanhado todas as sessões do STF, as falas, etc., e com a dificuldade gigantesca de compreender o que a Rosa Weber fala, porque quem é leigo é realmente impossível entender qual o raciocínio, não é problema de termos, né, terminologia, é qual o seu raciocínio. Será que quem é o nosso telespectador, o Matheus, ele não falou a profissão? A gente tem que começar a perguntar a profissão das pessoas, e aí eu consigo dar um exemplo dentro da profissão dele. Vamos supor que ele seja médico. Isso. Uma coisa é a doença, outra coisa é a cirurgia. Entendeu? É disso que a gente está falando. A culpa é a doença. A prisão é a cirurgia. Deu para entender? São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Se a pessoa é um engenheiro, vamos ver como é que eu consigo fazer uma analogia aqui com o engenheiro. A culpa equivale, digamos assim, ao projeto em si, ou à estrutura de um determinado prédio, ou de uma determinada construção civil. E a prisão é a execução desse projeto, ou seja, é você levar o pedreiro lá e levantar o prédio. Uma coisa é o trabalho que você tem no seu escritório para projetar as coisas. Outra coisa é você sair do seu escritório com um projeto, ir a campo e levantar o prédio, a casa, a ponte, ou o que quer que seja. Então, aqui fiz analogia aqui com duas profissões. Quer uma outra profissão? Uma coisa é hardware, outra coisa é software. Né? Portanto, uma coisa é a culpa, outra coisa é a prisão. É exatamente a mesma analogia para todas as coisas. Uma coisa é fazer o bolo, outra coisa é assar o bolo. Vamos falar aí para dona de uma casa. Coisa é a receita de bolo, outra coisa é você assar o bolo, e aí, por último, é você comer o bolo. Exato. Eu acho que essa distinção é extremamente importante, eu sei que ela é sutil, era do meu desconhecimento também, que dá, mas como o Evandro trouxe isso aqui, eu percebi de imediato, fica patente, então, a maneira, vou dizer na linguagem não técnica, que é a maneira torta como o STF está discutindo isso. Né? Ele está trazendo uma questão de natureza, fazendo uma discussão conceitual sobre uma questão que não é conceito que está envolvido, sim, sem aplicação efetiva, prevista em lei, no caso de prisão. Né? Eu acho que vale até a pena depois, até fica o convite aqui para o doutor Evandro, para até fazer, como poder achar apropriado, evidentemente,
uma digressão escrita, o site está aqui aberto para isso, obviamente, nosso site, para as pessoas entenderem, para se terem ideia, eu acho que isso é importante, que enfatiza muito. Como o nosso STF, ele é despreparado. Você tira aí toda a questão que envolve o ativismo, etc., mas olhando com uma frieza, digamos, técnica, como ele é despreparado. Porque, a partir dessa distinção apresentada aqui, se eu, que sou da área, apreendi essa ideia apresentada pelo Evandro aqui, supõe que um membro da Suprema Corte deveria ter isso claro, como a luz do dia, né? E não tem, né? Infelizmente. Não tem. E vamos deixar claro, vamos falar por exemplo, do ministro Barroso, que é um cara extremamente preparado em matéria constitucional, principalmente desse neoconstitucionalismo, em que você pode ter decisões de natureza concentrada. Tá? A decisão de natureza concentrada é aquela decorrente das ações diretas de inconstitucionalidade. Ele é um dos maiores experts nesse assunto, no Brasil, quiçá no mundo, mas ele não entende nada de direito penal. Né? Direito penal não é a área dele, ele não conhece direito penal. Se a gente for ver outras áreas do direito, o mercado de capitais, deve ter aí 80, 100 advogados que entendem desse assunto. Se for parar uma matéria de mercado de capitais no Supremo Tribunal Federal, nós estamos ferrados. E lá não tem ninguém com a aptidão necessária para lidar com esse assunto. Né? Então você pega o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, ele tem livros, obras, teses, coisas escritas em alemão em direito constitucional. Mas em direito penal, ele tem deficiências, ele tem problema. Tem problemas. É diferente, por exemplo, da época em que você tinha o Moreira Alves. O Moreira Alves era professor de direito romano e professor de direito civil na Itália. O brasileiro que dava aula na Itália, de direito romano para italiano. Esse era o Moreira Alves. A gente pega o ministro Francisco Rezec, por exemplo, que entendia de direito internacional com uma profundidade absurda. Né? Pega o ministro Nelson Hungria, considerado o príncipe dos penalistas brasileiros. O cara conhecia direito penal com uma profundidade que até hoje eu não conheço nenhum jurista do tamanho do Nelson Hungria em matéria de direito penal. A gente não tem isso hoje no Supremo Tribunal Federal. Eventualmente, o Marco Aurélio Mello tem algum conhecimento razoável em matéria de direito do trabalho, ele foi juiz do trabalho durante muito tempo, talvez, eventualmente, tenha um conhecimento técnico razoável. Confesso que não conheço as decisões dele nessa seara, mas se a gente for perpassar pelos demais juízes da Suprema Corte, é isso aí, Paulo Enéas. Os caras eles têm deficiências técnicas profundas na sua formação. Tem, sem sombra de dúvida. Tem mesmo. É triste a gente afirmar isso. Né? Mas é muito evidente isso. É muito evidente isso, Evandro. Qualquer advogado que vamos falar, recém-saído de uma faculdade, sabe quando você faz um processo, você cita preliminares para depois você discutir o mérito. Então, o bom processualista, ele vence o processo falando das preliminares, então são as nulidades, ele não vai nem discutir o mérito, o STF não consegue fazer essa diferenciação, né? O exemplo que a gente está dando é exatamente esse, ele tá discutindo mérito e problemas processuais, está colocando tudo no mesmo barco. Sendo que, até, como estou dizendo aqui, um advogado que recém-saído de qualquer faculdade sabe que qualquer petição ele vai colocar primeiro as preliminares para tentar ganhar o processo processualmente falando. Aliás, os bons processualistas do mercado, eles são muito bem quistos, né? Porque ganha de uma forma que você nem discute o mérito. E o STF aí fazendo algo incrível, confundindo as duas coisas, colocando no mesmo barco, julgando e fazendo com que as instâncias inferiores absorvam tudo isso no mesmo bolo, né? Então, você vê realmente como é uma deficiência técnica, não saber o que é processual e o que é direito material. E o último grande jurista do Supremo Tribunal Federal foi o ministro Teori Zavascki, né, que era um grande jurista de direito processual, inclusive. Há um outro grande jurista de direito processual no Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Fux. Ele é professor de direito processual, é um bom processualista, e foi o Paulo Enéas que comentou aqui que então, ele que falou, ele falou da diferenciação, ele soube fazer essa diferenciação
porque ele tem a necessidade, ele tem a necessária habitualidade com o tema, de modo a fazer com que ele consiga enxergar essa diferença que a gente está falando aqui, mas os demais não conseguem enxergar. Os demais têm essa deficiência técnica. Essa é a razão pela qual o único tema que a gente está discutindo aqui, foi bom você ter levantado esse ponto de preliminar e mérito, né, do que é processo e do que é mérito. Porque o Paulo Enéas lembrou aqui, né, quer dizer, o único cara que conseguiu alcançar esse raciocínio foi alguém que acabou estudando essa matéria. A gente espera que o ministro do Supremo Tribunal Federal tenha o conhecimento necessário de todas essas matérias, mas o que a gente vê não é isso, né? A gente vê uma deficiência técnica em todas as matérias. Porque vai chegar matérias tanto para discutir a matéria processual como mérito, né? Eles têm que ser bons em tudo, ou pelo menos equilíbrio, né? Esse equilíbrio não existe. A gente falou de um ministro, também concordo, talvez só o Fux realmente. Não, muito bom. Bom, meus caros, nós estamos com 1h35 de transmissão, com um público o tempo todo de mais de 500 mil de pessoas nos acompanhando. Quero agradecer enormemente que o público nos prestigiou, o tema é relevante, mas nós vamos também, é claro, respeitar o tempo das pessoas e vamos indo para o encerramento, lembrando que, obviamente, a gente vai continuar discutindo por esse período, esse tema aqui, e, evidentemente, sempre esperando poder contar com a presença de ambos, dos convidados aí para vir até nos ensinar as coisas aqui. Eu gostaria, para partir para o encerramento, e pedir para vocês algumas considerações, mas se fosse, bem, nossa intenção aqui não é tomar decisões de coisa alguma, nem dizer às pessoas o que fazer, mas sim colocar preocupações e fazer recomendações, né? Obviamente, no nosso propósito aqui. Mas, dentre as várias coisas colocadas, eu entendo que fosse fazer uma síntese daquilo que talvez vá atender a uma parte da ansiedade das pessoas, é que, primeiro, nós não podemos descartar, e de novo falando aqui de cenários possíveis, nenhuma afirmação categórica, né? Não podemos descartar a possibilidade de que, ao fim e ao cabo, agora no início de novembro, o STF venha tomar uma decisão que seja ou uma solução tertius, como apresentou aqui o Evandro, ou, eventualmente, uma solução que está muito seguramente na mão do Dias Toffoli, né? De manter essa jurisprudência. O que vai fazer tomar uma decisão ou outra, o que vai acontecer nos bastidores daqui até lá, obviamente, é um leque grande de possibilidades, podemos até conjecturar aqui, mas nós vamos, ao longo desses dias, acompanhar e tentar trazer alguns insights nesse sentido. A outra coisa que eu acho extremamente importante, que foi aventado aqui, que aí sim eu acho que serve a nossa pretensão, pelo menos a minha, aqui no nosso jornal, de pretensão como pessoas que se propõem a falar alguma coisa para o público, é entender a necessidade de abraçarmos agora, uma vez encerrada a pauta da Previdência, de reforma da Previdência, que era e foi corretamente nosso foco nesse período, por razões várias apresentadas, né? Talvez a melhor razão é estar aqui no Sul, né? Argentina, né? Você não pode deixar o governo Bolsonaro chegar ao final igual o Macri, né? Por conta da incapacidade de fazer uma agenda econômica eficiente. Mas, enfim, então, por conta disso, a reforma previdenciária foi fundamental nesse período. Mas, uma vez encerrada essa pauta, sem dúvida, começarmos a trabalhar a ideia de que a pauta prioritária agora é uma reforma judicial, do sistema judicial. Particularmente na sua cúpula, a maneira de fazer, óbvio, vai ser uma discussão ampla, aqui, particularmente entre ativistas, pessoas que acompanham o nosso canal e outros veículos de perfil semelhante, tem propostas distintas aqui, por exemplo, eu me sinto à vontade para citar aqui uma pessoa que não é jurista, mas que tem uma autoridade política para ocupar-se do tema, que é o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, que tem com essa questão constitucional, ele não é jurista, é sabido, mas preocupa-se com essa questão, tem alguém que pode, evidentemente, teríamos até o prazer de convidá-lo aqui para tratar disso, ou seja, vamos abraçar uma pauta, uma iniciativa que pode... Já veio uma vez, né? Ele já veio uma vez? Já veio uma vez aqui conosco, inclusive, mais de uma vez, discutir vamos tomar a iniciativa, vai ser por meio de um parlamentar do Congresso, vai caber ao governo, tudo isso tem aberto. Trazer que agora, venceu a Previdência, a próxima pauta é reforma do Judiciário. Uma reforma ampla, uma PEC, uma Big PEC, né, vamos chamar assim, né, onde você faz realmente uma reformulação completa do sistema judicial, porque nós temos os argumentos
dessa necessidade não são apenas políticos, são patentes, até os que foram apresentados aqui pelos convidados, da necessidade de uma reformulação da cúpula do judiciário brasileiro. Você pode apresentar 500 argumentos em favor disso, em termos da eficiência, da falta de eficiência do sistema, principalmente da sua não rapidez aqui no sentido próprio da palavra, obviamente, ou seja, aquela ideia de que a justiça que tarda, ela falha, né? Ou seja, daqui a 30 anos vai julgar uma questão em que precisaria ser resolvido amanhã, e assim por diante. E o terceiro ponto seria a preocupação levantada aí, que em vista do ambiente da América Latina, nós, os conservadores, são instrumentos legítimos, mas são aquelas preferenciais, né, da prática política conservadora. Ela é eventualmente legítima, é necessária e é legítima, feita com uma maneira como nós sempre fizemos nos últimos anos, de manifestações pacíficas e ordeiras, e que foram capazes de interferir no cenário político. Porém, em particular, nesse momento, por esses dias, próximas semanas, que o seja, em vista do que ocorre na América Latina, e até mesmo em vista do que vem sendo ventilado até pelos chefes do Foro de São Paulo, como Diosdado Cabello, da Venezuela, o próprio Chaves e outros, é necessário que qualquer ideia de manifestação venha a ser pesada e pensada com muito cuidado em função desse ambiente político latino-americano. Acho que isso não que nós vamos abrir mão disso, não acho que é o caso de abrir, mas analisar o cenário, como se manda em política, né? Em política, você analisa o cenário para ver qual o melhor instrumento, que pode ser melhor agora, pode não ser amanhã e voltar a ser melhor depois de amanhã. Então, isso é uma questão que eu acho que, particularmente ativistas, lideranças de movimentos, de grupos, devem pesar na balança com muito cuidado, até por conta dessa ansiedade natural, né, com as coisas do STF, de tomar iniciativas, mas que precisam ser pesadas em função do cenário latino-americano. Então, eu alinharia essas três questões aqui, entre as várias coisas ricas que foram trazidas aqui, como talvez um apanhado daquilo que foi o centro das preocupações nossas aqui, né? Então, eu vou pedir para o doutor Evandro e a doutora Fabiana fazer essas considerações, se desejar discorrer sobre isso, ou acrescentar o que achar apropriado, para a gente partir para o encerramento. Eu vou começar com o Evandro, e, como sempre, fico muito mais gentil deixar a dama encerrar a transmissão. Então, Evandro, por favor. Eu concordo com você, acho que a gente já alinhavou os itens que são necessários. É importante priorizar agora a reforma do judiciário, ela acabou se tornando realmente um tema urgente, por conta até das forçações de barra que o Supremo Tribunal Federal e as estripulias que ele aprontou durante esse ano de 2019, isso faz com que a pauta tenha se tornado urgente ao longo do caminho. Espero que o presidente da República e os demais ministros e chefes de poder tenham consciência da situação que a gente está passando hoje e da necessidade de rever a atuação e o formato do Poder Judiciário. Isso é uma medida que se tornou urgente antes do governo Bolsonaro iniciar. Talvez o plano dele pudesse ser outro, ele até poderia ter, não sei, não tenho essa informação, tem em mente a ideia de fazer uma reforma do judiciário lá para frente, mas, de toda forma, isso acabou se tornando urgente, né? Acabou se tornando uma medida prioritária, e o bom governante, ele sabe administrar a situação diante daquilo que acaba se tornando mais urgente, de modo a fazer com que ele precise inverter prioridades durante o voo, né? Durante a administração, durante o curso, né, do governo. Então, concordo com você, acho que a gente deve, de certa forma, ter em mente essas preocupações que existem no povo e em demais outros poderes, e começar urgentemente a debater essa pauta, né, para que o judiciário possa, de certa forma, voltar para a sua caixinha, porque hoje ele não está na sua caixinha, ele precisa voltar para a sua caixinha, a gente precisa fazer com que ele volte para a sua caixinha. Acho que basicamente é isso. Uma outra preocupação que existe, parece que tem alguns movimentos de rua marcando uma manifestação para o dia 10 de novembro, né? Algumas pessoas dizendo, mas o Toffoli marcou para o dia 6 e tal. Calma, gente.
Dia 6 vocês não terão ainda o resultado desse julgamento. E aí falo por um ministro só. Só pelo ministro Celso de Mello você precisa de 2 sessões para ler o voto dele. Celso de Mello faz votos de 200, 300 páginas. As pessoas não conseguem sequer ler o voto do Celso de Mello em uma sessão. Então isso não vai ser resolvido no dia 6. Você ainda tem mais... São quantos ministros, Paulo Enéas? São 4 para votar? São... 4. 4, isso. 4, incluindo o Celso de Mello? Sim. Então, isso aí não vai ocorrer em uma única sessão. Vai precisar de mais tempo para acontecer. De modo que as manifestações de rua no dia 10 me parecem ser o dia ideal para que a gente possa, de certa forma, mapear, discutir, planejar e colocar as nossas propostas de Brasil nas redes sociais e na rua, para que o Supremo Tribunal Federal possa ouvi-las até lá. Então, acho que faz sentido. E a minha mensagem final é: não se preocupem, não vai ser julgado no dia 6. Quiçá esse ano. Duvido que isso seja resolvido esse ano. Porque aí depois a justiça já vai entrar em recesso, você tem o recesso do dia 8, né, de dezembro, isso começar a se estender muito pelo mês de novembro, em que você tem alguns feriados no mês de novembro, né? Você tem o 15 de novembro, e você tem algumas datas ali específicas que fazem com que fique inconveniente o chamamento de uma sessão plenária. Aí você já entra no início de dezembro com o Dia da Justiça, que é um outro feriado, 8 de dezembro. E aí logo já entra em ritmo de recesso, né, até o final do ano. E a Justiça depois vai acabar entrando em recesso. Então, minha aposta, o que eu tenho feito é que isso não vai ser, isso é certeza, não vai se concluir no dia 6, vai se estender ainda por mais algum tempo. E eu abri o calendário do Judiciário esse ano, falei, olha, pelo andar da carruagem e conhecendo os votos do Celso de Mello em situações como essa, sabendo que ele vai precisar de 2 sessões para poder ler o voto dele, olha, acho muito difícil que a coisa se conclua ainda esse ano. Tá? Existe todo um jogo de cena para isso, ainda mais com esses debates de corredor, né, que a gente ouviu dizer, de que o Toffoli pode, de certa forma, abrir um tercios aí, uma divergência que pode, de certa forma, embolar todo o meio de campo. Acho que essas são minhas considerações finais, Paulo Enéas. Perfeito. Então agora eu vou... Então, obrigado, Wander. Então, a doutora Fabiana vai fazer suas considerações finais e que enormemente ao público que acompanhou, um público excelente, por sinal. Agradecer tanto a doutora Fabiana quanto ao doutor Evandro. Lembrar que continuaremos tratar desse tema aqui. O espaço do Crítica Nacional está aberto para ambos, para participações aqui no nosso canal, para artigos, etc. Enfim, e convidar o público a continuar nos acompanhando e, principalmente, desculpa, eu vou tomar a liberdade de dizer isso aqui. Tome muito cuidado com figuras da rede, que, inclusive do nosso campo, infelizmente, que desenham o cenário, apontamos isso, apontamos os problemas reais, que são graves. Uma coisa é apontar, ser honesto para mostrar o problema grave que existe, e a obrigação nossa. A outra coisa é você desenhar apocalípticos. Quantas vezes já ouvimos falar que a Lava Jato já acabou, né? Eu ouço isso desde criancinha, né? Enfim, então é preciso tomar muito cuidado também para não ir, usar aqui um clichê, ao céu nem muito ao mar. A frieza, a ponderação, aquilo que o conservadorismo manda, né? Você olhar a coisa com frieza, com base nos seus valores, obviamente, mas com frieza, sem paixão, até muitas vezes, as pessoas vão com o fígado, né? A última coisa que você pode usar em política é o fígado, né? Você tem que olhar a coisa com muita frieza, olhar o cenário, ver quais são as movimentações, procurar obter outras fontes de informações, enfim, jamais se mover pelo imediatismo de alguma ação que te deixa com raiva, e a raiva é humana, né? Eu hoje fiquei com raiva ali da Rosa Weber, que não ficou, né? Até porque eu não consigo entender o que ela fala, enfim, acho que quem não é da área tem dificuldade imensa de entender, mas após o voto dela. Então, a raiva é humana, ela não pode guiar nossas ações, então é importante isso também, né? Eu sou da área, também não entendo tudo. Como?
que também sou da área, não entendo tudo. E Eu olha, acho que nem ela entendeu tudo. eu além de... Eu me sinto aliviado, me sinto menos ignorante aqui, porque realmente eu acompanhando a fala, querendo fazer uma nota que falou crítica, eu não conseguia escrever o que a mulher está falando. É impossível, né? Tudo mais, viu, Paulo Enéas? Eu, além de ser formado em Direito, sou formado em Letras. Então, gramática é um outro negócio que, de certa forma, eu acabei me envolvendo ao longo dos meus estudos. E ela é difícil de entender até sob o ponto de vista gramatical, assim, sintático. Ela tem um embotamento sintático muito complexo, assim. Uso dizer quase dílmico, né? Assim, ela tem uma complexidade sintática dílmica, assim, é bem semelhante, eu acho bem próximo. Perfeito. Então, amigos, mais uma vez, muito obrigado, mas a doutora Fabiana vai fazer nossa ferramenta. Doutora Fabiana, por favor, fique à vontade. O que eu tenho para falar aqui é muito rápido, né? Eu concordo com tudo que foi dito, óbvio. Peço também para que tomem cuidado, tanto nas informações que vocês leem por aí, né, como também tomem cuidado com o que vai se fazer. A gente não pode ter esse luxo nesse momento da imprudência. E até vou usar aqui uma frase da minha mãe. Minha mãe sempre soube que eu sou uma menina, uma pessoa ajuizada, mas sempre que eu saía de casa, ela falava para mim, agora não mais, né, mas ela falava para mim, juízo. E até eu brincava, falava, tá bom, eu tenho juízo, mas ela sempre recomendava. Então, gostaria até que chegasse algo do tipo até os ministros, né, para que eles tivessem juízo. E para todos os governantes, acho que seria esse meu pedido. E fora esse meu pedido, eu também sou uma pessoa que tenho fé, e creio que muitas coisas estão na mão de Deus. Então, com tudo que foi dito, o cenário político, com o cenário jurídico, com os bastidores, existe uma mão poderosa que é Deus, né? Então eu acredito nisso e eu peço união e para que a gente ore, né? Ore pelo Brasil, pelas coisas certas e para que Deus capacite e dê sabedoria para as pessoas que estão nos cargos que definem, né, o nosso futuro. Então é isso que eu peço também. E peço também para que todos saibam e se juntem, né? Porque aqui a única intenção é de um país melhor e um país livre da impunidade, né? Então fica esse meu pedido, fica esse pedido de cautela e de oração, né? Eu acho que orar é sempre bom. É isso. Boa noite, pessoal. Eu vou falar, precisa participar de todas, tá? Tem que ser no finalzinho. Meu amigo, muito boa noite, muito obrigado mais uma vez aos convidados, obrigado ao nosso público. Amanhã estaremos de volta às 22 horas com mais uma edição do Crítica Nacional, do Jornal Crítica Nacional. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado.